A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de sexta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, a palavra de Deus se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 em diante, amém? Gênesis, capítulo 37, versículo 3 em diante, amém? Aqui quase todos nós conhecemos, né? A história de José, né, meus irmãos? E Deus manda eu te dizer que aquilo que Ele te prometeu em palavra, promessas, aquele sonho que Deus te deu, quando você era criança ainda e não sai da sua cabeça, amém, meus irmãos? Deus manda eu te dizer que vai se realizar. As promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida. Independentemente se levanta contra você, se fala que você é um sonhador, uma sonhadora, que você não vai acontecer nada na sua vida, que Deus não vai fazer, independente de quem se levanta com inveja, de quem busca o mundo espiritual para te derrubar, amém, meus irmãos? Ou paga, né? Muitos pagam altos preços para fazer maldade para outra, né, meus irmãos? Ah, mas existe isso? Existe, meus irmãos. E o que mais está tendo no mundo é maldade do ser humano, né? O ser humano, hoje em dia, em vez de juntar um dinheiro para abençoar o seu próximo, eles preferem ir, né, buscar o mundo espiritual, né? Para quê? Para fazer maldade, para fulano, para cicrano, né? Para derrubar, né, meus irmãos? E Deus, né, Ele está conosco e nós não precisamos temer. Nós só precisamos andar em obediência com o Pai, porque Ele nos livra de todo mal. Amém, meus irmãos? E Deus está mandando eu te dizer o que é para acontecer na sua vida, vai acontecer independentemente se fulano quer, se fulano não quer, independente das pragas jogadas ao mundo, ao vento ali, as palavras no mundo espiritual para te prejudicar, né, meus irmãos? Porque muito são as maldições jogadas pelas nossas costas, né? Muitos são aqueles que entram em rodinha para falar de nós, né? Para ficar um conversando com o outro. Ah, isso não é cristão, isso aí é só enganação. Tá lá para, né, se... Ai, meu Deus, só Jesus na causa. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem endereço certo. Amém, meus irmãos? Não adianta fazer fofoca no trabalho. Amém, meus irmãos? Contra você. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu tenho que falar. Não adianta fazer tititi na sua sessão ali onde você trabalha, porque nada vai acontecer a você. Não precisa você ficar com medo. Deus é contigo, você só precisa continuar na presença do Pai, amém? Meus irmãos, todos os sonhos que Deus sonhou para mim e para você vão se cumprir na nossa vida. Independentemente do que está passando o mundo, do que está passando, qual o problema da sua vida, independentemente, Deus é conosco e vai se cumprir. Né? É como José, né? Jacó lá deu uma túnica, né, para o seu filho, né? O mais novo, José, né, meus irmãos? E os outros ficaram com inveja, né? Ficaram brabos, né? Nervosos com ele, porque o pai gostava mais de José do que deles, né, meus irmãos? Mas por quê? José andava certo com o Pai, com Deus, né? E os irmãos só viviam fazendo coisas erradas. Amém, meus irmãos? Então há uma grande diferença para aqueles que obedecem e para aqueles que não obedecem, né, meus irmãos? Então, quem anda em obediência, Deus prospera mais, Deus dá sonho, Deus faz promessa, né? Quem é obediente, quem Deus sabe que vai obedecer, né, meus irmãos? Então, por isso que nós temos que andar em obediência, né?
Para quê? Para agradar não os homens que estão em nossa volta, agradar não as pessoas que estão em nossa volta, mas andar em obediência para agradar o nosso Deus, nosso Salvador, né? Ele que tem poder para mudar a nossa vida da noite para o dia. Amém, meus irmãos? E Deus está falando aqui para você não ter medo. Não ter medo de fofoca, não ter medo de intriga, de disse-me-disse. Não precisa ficar medo se você sabe que fulano foi atrás do mundo espiritual para fazer coisas erradas. Não precisa você ter medo para quem abre covas para você cair, porque Deus é contigo. Meus irmãos, aquele que busca maldade está plantando semente ruim. Ele vai colher o quê? O que plantou. Então continue você obedecendo a Deus, continue você andando na presença do Pai e plantando boas sementes, porque Deus vai te dar colheita, como vai dar colheita para aqueles que estão plantando maldade. Tem pessoas plantando vento, vai colher tempestade. Amém, meus irmãos? Deus manda eu te dizer que os sonhos que Ele tem para a sua vida vão se cumprir e nada vai atrapalhar. Basta você esperar com paciência no Senhor e continuar em obediência, que Deus vai fazer no tempo dele. No tempo certo, Deus se levanta a seu favor. Mas você tem que continuar. Amém, meus irmãos? É como está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha só, aonde surgiu a inveja, né, meus irmãos? A ira começa no meio da nossa família. A inveja começa ao lado dos nossos, meus irmãos. Amém? Muita inveja não é fora, é aqueles que conhecem. Amém, meus irmãos? Que conhece o seu passado, né? Que conhece, né, você. Aí Deus escolhe você para honrar, né? Começa a se levantar com raiva, falar que você não merece, que você quer se amostrar, né, meus irmãos? Então, Satanás começa a usar as pessoas dentro de casa. Amém? Foi o que aconteceu aqui com os irmãos de José. Amém, meus irmãos? Mas José continuou a sua caminhada. Amém? Ele teve sonhos, aonde, né? Aonde Deus deu sonho para ele. Teve José, né? Continuando. Um sonho relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Depois que ele contou os sonhos, né, meus irmãos? Pois lhe disse: rogai-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinava perante o meu. Olha só, né, meus irmãos? Creio eu que se José não tivesse contado, né, os sonhos, né, ele ia passar pelo caminho do deserto, mas com menos, como que eu posso dizer? Com menos luta, né, meus irmãos? Mas ele foi contar o sonho para os irmãos, que estava ali já nervoso, irado, né, com ele, né, porque ele era o queridinho do seu pai Jacó, né, meus irmãos? Então Deus me manda eu te dizer nesta noite: feche a sua boca, pare de falar os seus projetos, os seus planos
para pessoas em sua volta. Pare de contar, porque muitos, meus irmãos, querem o nosso bem. Amém? Muitos querem nos ver bem, mas nunca melhor do que eles. Amém? Meus irmãos, quando você começa a prosperar, quando Deus começa a prosperar você, quando Deus começa a te abençoar, aí você vai saber quem é os seus verdadeiros amigos. Não é quando você está na prova, que muitos chegam, nossa, eu estou com dó de você. Não é, meus irmãos. É quando você se coloca de pé e Deus começa a mover as coisas em seu favor. Aí você vai saber quem é os verdadeiros amigos. Porque tem muitos, meus irmãos, que começam a falar mal de você. Que você está para se mostrar, que você mudou. Só que não é nós que mudamos, né? É a inveja que ultrapassou. Por isso que pessoas vivem falando mal, né, do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus sempre abençoa quem anda certo com Ele. Amém? Quem anda em obediência, né? Quem anda em obediência, meus irmãos, passa por lutas, por aprovações, mas é abençoado por Deus. Tudo aos olhos dos outros parece que é mais fácil. Amém, meus irmãos? Basta você obedecer. Amém? Então, todo mundo já conhece, né, a história de José. Ele foi jogado numa cisterna, seus irmãos queriam matá-lo, né? Mas Deus não deixou, porque Deus tinha um projeto na vida de José. Né? Ele ia ser provedor da sua família lá na frente. Olha que Deus está falando com pessoas aqui, que você está passando, ou você vai passar por provações, ou está passando, é porque Deus tem planos na sua vida lá na frente. Amém? Continue orando, continue buscando. Amém, meus irmãos? Porque Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Tem sonhos de Deus que vão se realizar, meus irmãos. Porque você vai ser um provedor na sua família, no meio dos seus. Mas para isso você precisa continuar. Como José. José foi jogado na cisterna, os irmãos queriam matar ele. Amém? Para quem já conhece a história, sabe do que eu estou dizendo. Amém? Ali venderam, tiraram ele da cisterna e venderam ele, né? Ele foi para o Egito, foi ser escravo, né, meus irmãos? Não passou por um bom pedaço mal, né, meus irmãos? E até que ele pensou que ia melhorar, né? Indo para a casa de Potifar. Potifar comprou ele, né? E ele pensou que ali ia ser a melhora, né? Como Deus faz conosco também. Muitas das vezes, meus irmãos, as coisas estão tão difíceis para nós, né? E Deus faz uma promessa, ou nós temos uma promessa, nós estamos ali aguardando, daí as coisas começam a clarear, né? Aí nós já pensamos assim, puxa, Deus, é agora vai começar a deslanchar a minha vida. Agora Deus vai deslanchar, e daí acaba não sendo, né, meus irmãos, a hora do Senhor, né? É só um teste ali, né, para nós passar, como José. Amém? José teve um teste, foi para a casa de Potifar, não foi? Pois é, pensou que ia começar a melhorar a vida dele. O que aconteceu? Né? Satanás enviou a mulher de Potifar, né, para atentar José. E José, por ser fiel ao Deus que ele servia, ele fugiu da aparência do mal. Amém, meus irmãos? E o que aconteceu com José? Ele lá vai de novo para a cadeia, né? Ficou preso, né, meus irmãos? Mas preso em obediência com Deus, né? Então ali ele estava preso, mas estava no caminho do propósito do Senhor. E é o que eu quero dizer para você nesta noite. Amém?
talvez na sua vida já começou a dar uma clareada, né? Mas se não for a hora de Deus, meus irmãos, amém? Essa clareada que igual aconteceu na vida de José, vai ser passageira, amém? Como eu comecei a ser abençoado, amém? Eu comecei a pagar as dívidas, a coisa, e depois passou, porque não é o tempo de Deus, né, meus irmãos? Amém? Então continua, porque o tempo de Deus vai chegar. Os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Amém? Você está no caminho da bênção. Você está no caminho, né, que Deus quer que você continue. Continua, meu irmão. Continue sendo obediente ao Pai, né? Então, depois de passado muito tempo, muito sofrimento, José cumpriu, né, os propósitos dele. Ele passou por todos os caminhos que precisava ser passado, né? E daí Deus resolveu que era a hora de se levantar a favor de José, né? Para aprovar, né, meus irmãos? José ali, quando o faraó tem o sonho e manda chamar José, ali ele estava sendo aprovado por Deus, né, meus irmãos? Por quê? Porque ele foi jogado numa externa, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi invejado, foi maltratado pela sua própria família, né? Foi vendido como escravo, né? Satanás atentou ele na casa de Potifar, que foi a mulher de Potifar que foi atrás dele, né, meus irmãos? Ele fugiu da aparência do mal. Então, quer dizer, ele continuou sendo fiel a Deus. Amém? E o que aconteceu? Deus honrou José na terra. Amém, meus irmãos? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o tamanho da sua dificuldade. Mas eu quero te dizer que está perto para Deus se levantar a seu favor. Não é hora de você parar. É hora de você continuar adorando, louvando ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Para José também não foi fácil. A caminhada de José não foi nada fácil. Ser vendido como escravo não foi fácil. Ser rejeitado pelos seus irmãos. Ver a ira nos olhos dele não foi fácil para José. E não vai ser fácil para nós também. Mas se eu e você perseverar, como José fez, nós vamos receber de Deus a honra. Porque Deus honra a fé daqueles que perseveram nos caminhos dele, que não negam o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Continue na fé, porque Deus tem planos na sua vida. Aqui José foi honrado. Ele foi o segundo maior em toda a terra do Egito. Meus irmãos, José saiu de escravo para governador. Você está entendendo o que Deus está falando a você? Que hoje você pode não ser nada na boca dos seus familiares, na boca dos seus amigos, em quem viveu com você até agora. Você pode ser nada, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele pode te colocar onde ninguém chegou. Deus pode mudar a sua vida da noite para o dia, como fez com a vida de José. Por que Ele fez? Porque Ele perseverou. José não desistiu. José não olhou para trás. Meus irmãos, Deus conhece o seu coração. Ele sabe que se Ele te colocar num patamar elevado, você vai perdoar todos aqueles que te fez mal. E Deus quer te abençoar, como José. José, ele foi governador, foi titulado governador do Egito. Amém.
pois ele perdoou os seus irmãos. Ele foi o provedor da sua família e da sua descendência. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, qual o problema da sua vida, mas você é a pilastra da sua casa, da sua família. Deus está falando com pessoas aqui que vão lá na frente ajudar a sua família. Hoje, aqueles que te pisam, que maltrata, fala mal de você, lá na frente vão ser os mesmos que vão precisar de você. E Deus manda eu te dizer, continue, porque Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida, você não vai morrer do jeito que você está. Meus irmãos, creia na palavra do Senhor, confia na palavra de Deus, que hoje fala com você. Deus está usando a minha boca para falar com pessoas aqui. Meus irmãos, eu não tive uma vida fácil não, meus irmãos. Desde que eu nasci eu sou perseguido. Muitos são que me perseguem. Satanás tentou me matar de tudo quanto é jeito, meus irmãos. Mas olha eu aqui, para a honra e glória do meu Deus, daquele que pode todas as coisas. Meus irmãos, a minha caminhada em cima dessa terra até os meus 47 anos hoje, meus irmãos, não foi fácil. Mas com Deus o fardo é mais leve. Então continue. Continue. Deus vai te abençoar. Deus vai prover na sua vida. Deus vai fazer. Se Deus te lançou uma promessa, meu irmão, minha irmã, Ele vai cumprir. Se Ele te deu um sonho como Deus para José, aconteceu na vida de José, vai acontecer na sua também. Amém? Basta você continuar. Basta você não desistir. Você confiar na palavra de Deus e crer. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele é vivo e reina para todo sempre. O Deus que eu e você servimos, Ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você pensamos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus vai fazer na sua vida. Deus está trazendo promessas antigas, desejadas, choradas, tão sonhadas, vão acontecer. Tem pessoas que vão voltar dar o seu testemunho. Tem pessoas aqui que ouviu a palavra em 2024, neste canal mesmo, que Deus ia dar a escritura de uma casa, que Deus ia fazer, que agora em fevereiro, olha que o Espírito Santo está me lembrando, que agora em fevereiro era o mês certo para você trocar de carro, pois vai acontecer. Eu não sei para quem é essa palavra, mas recebe, toma posse, porque Deus está chegando na sua vida, como chegou na vida de José. Amém. Quando o Faraó mandou chamar José, é porque chegou o tempo de Deus na vida de José, meu irmão. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. É para você mesmo que está ouvindo essa mensagem de Deus nesta sexta-feira de hoje, nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Recebe, toma posse. Fala, o meu Deus está chegando na minha vida. O meu Deus vai mudar a minha situação para a honra e glória do nome dele. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que nós venha ter um final de semana de paz, né? Paz, felicidade na presença do Pai, né? Que Ele venha nos dar a sabedoria, né? Sabedoria para nós trilhar o melhor caminho, né? E esse melhor caminho é o quê? É Jesus, né, meus irmãos? Não saia da presença de Deus, pois Ele tem o melhor para te dar nesse mundo que já é de Satanás. Amém? Glórias a Deus.